pequenos. Ó, com um grau bem forte, ó. Você vai quebrando, pode quebrar mesmo com a mão, tá? Não precisa às vezes ser com a faca. O próprio manual fala que você pode quebrar com, não aplicando muita força. Mas são blocos com serosidade forte e abundante, tá? Pelos teores de argila aqui, dá pra falar que tem gradiente textural nesse solo? Não. Alguém acha o contrário? Não, né? Não tem gradiente textural. Bom, se não tem gradiente textural, quais solos isso aqui não pode ser? Já de cara. Argissolo não pode ser. Luvissolo, Luvissolo, planossolo, planossolo, Organossolo. chernossolo mais ou menos. Talvez. Poderia ser chernossolo aqui. Mas tem alguns chernossolos que tem BT. Tá? Então, qual sobra aqui? Benítico, né? Argiloso. Tem mais que 35% de argila. Estrutura forte, em blocos. Serosidade forte e abundante. Não tem gradiente textural. Benítico. Tá bom? Esse é o nitossolo. Tá bom? É um nitossolo com caráter férrico. Por quê? Por causa do material de origem. Se a gente pegar aquela análise lá do ataque sulfúrico, que vocês tinham que ver para ver se tem caráter férrico ou não, o teor total de ferro desse horizonte benítico vai ser mais ou menos uns 25, 28%, é um teor alto, tá? Ele é considerado férrico, tem um caráter férrico esse solo aqui, tá bom? Então, a gente tem um nitossolo vermelho, né, por causa da cor, o segundo nível é a coloração. E no terceiro você entra com o ferro. Não tem como vocês saberem isso aqui, mas ele também é eutrófico. E isso tem relação com o material de origem, tá bom? O material de origem tem bastante base, feldespatos, piroxênios, fornece bastante cálcio, magnésio. Então, normalmente, não em todas as condições, você tem nos solos formados sobre basalto, diabásio ou gabbro, bastante bases trocadas. Isso aí confere, né, dependendo do grau de evolução do solo, o caráter eutrófico. Então, o nitossolo vermelho eutroférrico. Aí alguém vai me perguntar, uai, mas você falou que tem um horizonte BW aqui, né, aqui embaixo, então deveria ser latossolo, porque o horizonte BW ele existe aqui no solo, então tem que ser latossolo. Poderia ser, se não tivesse um BT, ó, até quase 2 metros de profundidade. O horizonte BW aparece só aqui embaixo, tá? Tanto que provavelmente isso aqui eu tenho que olhar no sistema, mas ele vai ser nitossolo vermelho, eutroférrico, latossólico, provavelmente. Ou típico, aí tem que ver a profundidade onde está esse horizonte BW, tá? Mas é um desses dois, tem que confirmar, tá? Isso não faz tanta diferença assim. Processo de formação desse solo aqui. O que vocês acham que está acontecendo? O processo que predomina. Tá tendo. O que vocês viram aqui no horizonte B? Que é evidência de um processo pedogenético? Serosidade, né? Então está acontecendo um pouco de argiloviação, sim. Tá? Não muito forte, porque se tivesse acontecendo muita argiloviação, teria o gradiente textural já formado, aí teria muito mais areia aqui em cima do que aqui embaixo. Mas essa serosidade se deve, em parte, pela translocação de argila que se deposita aqui. Aonde? Entre os agregados. Por isso que a gente quebra um torrão e enxerga ali aquela superfície lustrosa. Mas também, essa serosidade se deve muito também à expansão e contração de agregados. Tá bom? Então, o que mais em termos de processo? Os processos principais são esses, né? A expansão e a contração dos agregados do B textural e a translocação de argila. Mas também está tendo, obviamente, a formação de argila, tá? A lixiviação de
bases trocáveis, tá bom? Mas é um solo que está num relativo grau de intemperismo, não tão intemperizado como o latossolo, como vocês vão ver na próxima aula, tá? Mas é um solo que, pelo conjunto das características, é um solo muito interessante para a agricultura. E por que isso daí? O que isso tem a ver? Porque, ó, essa frase, ele é interessante para a agricultura, ele é muito bom para a agricultura. O que tem a ver isso que eu falei com a morfologia que vocês escreveram aqui? Vocês conseguem fazer essa relação? Ele tem bastante capacidade de reter água e é eutrófico. Por que ele tem bastante capacidade de reter água? Teor de argila. Tem alto grau de argila. Isso. Duas coisas importantes. Ele tem estrutura forte, ele é bem estruturado. O que essa boa estruturação favorece, além da retenção? Onde que a água fica retida? Os microporos. Os microporos estão dentro ou fora dos agregados? Dentro. Dentro dos agregados. Fora dos agregados, o que está entre os agregados? Macroporos de drenagem, tá? Então, apesar dele reter bastante quantidade de água, ó, choveu ontem 8 milímetros mais ou menos, né? E ó, já está tudo úmido aqui em cima, tá? Se chove 4, 5 dias seguidos, retém um monte de água esse solo aqui. Isso é muito bom a princípio, mas exige alguns cuidados também, tá? Eu vou falar daqui a pouco. Mas a percolação de água, a infiltração de água nesse perfil, ela é como? Ela é desigual, como no solo da aula anterior? Ela é o quê? Ela é muito mais homogênea, tá? Porque o solo é estruturado de cima até embaixo, tá? A macroporosidade é bem desenvolvida desde o horizonte A. Aqui no caso está um pouco debilitada por causa da compactação, né? Mas pensando numa condição natural ou num solo recuperado, ela é bem desenvolvida e ela se mantém por todo o perfil. Então, basta vocês observarem aqui a quantidade de raiz que tem até aqui, ó, 1 metro de profundidade. Tem raiz fina aqui, tá? Por quê? Porque a água consegue percolar e ela também fica retida, tá? Pelo teor alto de argila que ele tem. Tá bom? Então é um solo que tem essa grande vantagem, né, em termos de comportamento hídrico, tá? Quimicamente ele é um solo intemperizado, mas ele também ele é eutrófico, então ele tem boas características químicas. O material de origem forneceu bastante nutriente para esse solo aqui formado, tá bom? Quais são os possíveis problemas que ele pode apresentar? Ele tem um grande risco de erosão aqui? Não. Quem que acha que ele tem um grande risco de erosão? De apresentar erosão? Se tiver pouca por causa do relevo, né? Isso mesmo. Se ele infiltra água, Oi? se ele infiltra bastante água. A infiltração dele não é como no solo arenoso, claro, mas é uma infiltração boa porque a macroporosidade é boa. Mas ele não tem nenhuma diferença nos horizontes, uma grande diferença de textura. Então a velocidade de infiltração é homogênea. Isso facilita a proteção dele contra erosão. Existe erosão? Existe, como ele falou, a gente está aqui numa região suave ondulada, já com seus, sei lá, 8% de declividade. Então é lógico que se você desproteger esse solo aqui, você vai ter uma erosão laminar, pode até progredir. Mas em comparação com argissolo, ou com planossolo, ou um neossolo quartzarênico, ele é um solo muito mais resistente à erosão, tá bom? Então ele tem muito mais capacidade de se proteger contra esse carregamento superficial de partículas. Que mais? Bom, vocês já tiveram manejo já? Não, né? Não. Quais são os tipos de terraço que existem? Não sabem não disso? Nunca ouviram falar disso? Não? Bom, tem terraços que são terraços de infiltração. Tem terraços que são terraços de drenagem. Qual que é a diferença? Terraço de infiltração, você trabalha justamente com a boa capacidade de infiltração de água no solo. Ou seja, você não faz o terraço em desnível para levar água em algum lugar.
Por quê? Porque o solo consegue absorver uma boa quantidade dessa água, tá? Então, esse solo aqui, ele tem um tipo especial de B-textural, mas diferentemente do argissolo, do planosolo, do luvissolo, você pode fazer um terraço de infiltração aqui. Tá? Você não precisa fazer um terraço de drenagem. Entenderam isso? Por quê? Porque essa homogeneidade na porosidade dele favorece a infiltração de água. Tá bom? O que mais? Mais alguma dúvida? Falar do ferro. Ah, sim, o ferro também. Uma coisa que eu acho que vocês não viram em aula prática, né? O pessoal não mostrou. Pode dar um papel daqui pra mim, por favor? Pode jogar. Uma coisa para vocês observarem se o material de origem tem bastante ferro ou não é fazer o teste com um ímã para ver se o solo tem magnetismo elevado. Ó, aqui está um pouco molhado o papel, então ele não vai fazer tanto, né? Mas ó, vocês conseguem perceber que as partículas se mexem quando eu passo o ímã embaixo? Ó, se eu fizer assim vai ficar mais fácil. Grudou um monte aqui de partícula. Por que isso aqui gruda? Magnetita. Magnetita. Magnetita é um mineral que tem na fração areia desse solo. Não é a hematita que dá a atração magnética. Aqui a atração magnética é forte, tá bom? Por causa desse alto teor de magnetita, que tem a ver com material de origem, tá bom? Então, isso é uma coisa que ajuda a gente a ver no campo se o solo tem caráter férrico ou não. Geralmente, quando ele tem bastante magnetita, ele é férrico. Tem mais que 18% de óxido de ferro na fração Ag. Tá bom? Todo nitossolo tem alto teor de Não são magnetita? todos os nitossolos. Tem nitossolos que os nitossolos brunos e ápicos, por exemplo, eles não são avermelhados e não necessariamente têm relação com diabaso, basalto. Pode ser outro material de origem. Tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida na morfologia?